Olá pessoal, essa é mais uma aula de Ecologia 1. Eu sou a professora Thaís, sou bióloga, formada pela Universidade Estadual de Goiás e mestre em Recursos Naturais do Cerrado também pela Universidade Estadual de Goiás. Agora nós vamos falar sobre a diversidade, riqueza de espécie e abundância relativa de cada espécie. Uma definição precisa de biodiversidade deve considerar 3 níveis: a diversidade de espécie, a diversidade genética e a diversidade de ecossistemas. Assim, a biodiversidade refere-se a todas as formas de vida, incluindo suas variações ao nível de genes e todos os ecossistemas num espaço definido como, por exemplo, a própria Terra. De uma maneira mais simples, o termo biodiversidade é usado como sinônimo de riqueza de espécies. Esse, entretanto, refere-se apenas ao número de espécies presente numa determinada área definida. Já a abundância relativa de espécies é o número de indivíduos de uma determinada espécie existente numa dada área, num dado período de tempo, e calculado em relação ao número total de indivíduos de todas as espécies existentes nessa área. E sobre a biodiversidade brasileira? O Brasil é um país de proporções continentais. Seus 8,5 milhões de quilômetros quadrados ocupam quase a metade da América do Sul e abarcam várias zonas climáticas, como o trópico úmido no norte, o semiárido no nordeste e áreas temperadas do sul. Evidentemente, essas diferenças climáticas levam a grandes variações ecológicas, formando zonas biogeográficas distintas ou como nós chamamos de biomas. Como, por exemplo, a floresta amazônica, que é a maior floresta tropical úmida do mundo, o Pantanal, o Cerrado de savanas e bosques, a Caatinga de florestas semiáridas, os Campos dos Pampas e a floresta tropical pluvial da Mata Atlântica. Além disso, o Brasil possui uma costa marinha de 3,5 milhões de quilômetros quadrados, que inclui ecossistemas como recifes de corais, dunas, manguezais, lagoas, estuários e pântanos. O Brasil abriga a maior diversidade do planeta. Mais de 20% do número total de espécies da Terra. Eleva o Brasil ao posto de principal nação entre os 17 países megadiversos ou de maior biodiversidade. Além disso, muitas das espécies brasileiras são endêmicas. Elas só conseguem existir em um determinado local. E diversas espécies de plantas de importância econômica mundial, como o abacaxi, amendoim, castanha do Brasil ou do Pará, a mandioca, o caju e a carnaúba são originárias do Brasil. Mas, além disso, o país também abriga uma rica sociobiodiversidade. O que seria isso? Essa sociobiodiversidade ela é representada pelos povos indígenas, por comunidades como quilombolas, caiçaras, seringueiros, para citar alguns, e que reúnem um inestimável acervo de conhecimentos tradicionais sobre a conservação da biodiversidade. Agora, sobre os índices de diversidade e modelos de espécie abundante, nós podemos medir a diversidade biológica utilizando alguns índices, como, por exemplo, coloquei aqui a rarefação, que consiste em calcular o número esperado de espécies em cada amostra para um tamanho de amostra padrão. Temos também o método Jackknife 1, que estima a riqueza total, utilizando o número de espécies que ocorrem em apenas uma amostra, UNIX. Temos também o Jackknife 2, que utiliza os UNIX e o número de indivíduos que ocorrem em 2 amostras, duplicates. E o método K1, que estima a riqueza total utilizando o número de espécies representadas por apenas um indivíduo, nas amostras singletons, e números de espécies com apenas 2 indivíduos nas amostras, ou doubletons. Temos também o Cow2, que é uma adaptação do Cow1, mas que utiliza os UNIX e os duplicates e pode ser calculada utilizando o número de espécies que ocorrem em exatamente J ou N amostras. O método Bootstrap, que estima a riqueza total utilizando dados de todas as espécies, não se restringindo às espécies raras. E esse método, entretanto, ele requer o uso de simulação em computador, onde uma amostra aleatória de tamanho N é retirada dos dados obtidos usando a amostragem com posição.
É isso. Muito obrigada. Aqui nós temos umas referências que são muito importantes que vocês possam dar uma olhada para ter maior acesso a mais informação sobre esses temas. Obrigada!